Vamos lá. Gente, então, são 20h35. A gente está começando, começando a segunda aula do nosso curso, e esse é um curso que está sendo promovido pelo Instituto de Formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e do qual sou membro, e estou coordenando junto com Malu Gastal, Maria Luísa Gastal, companheira aqui de tudo, da organização, e uma parceria muito legal, né, que a gente está inaugurando e espero que siga adiante. Alguns avisos, né, e um pouco sobre a estrutura, como a gente vai trabalhar hoje. Lembrar vocês que esse é um curso com um total de 8 encontros. O primeiro foi na semana passada, com a Célia Weintraub. Quem teve oportunidade de assistir foi o meu, a minha avaliação foi extremamente rico, com muitas questões densas e valiosas, né? E, e o texto dela. Lembrar vocês que os textos de apoio de todos os seminários estão disponíveis na íntegra. Quando eles forem originalmente em inglês, eles estão em inglês e estão em português, uma tradução feita pela máquina, né? Que é o que a gente conseguiu fazer. Eu quero lembrar as pessoas do Instituto da Brasileira do Rio e, eventualmente, alunos, não é, de outros institutos, que esse é um curso oficial do Instituto. Eu tenho impressão, não tenho certeza, que é a primeira vez que um instituto de formação inclui na sua grade curricular o tema sobre a crise climática e o meio ambiente, não é? E eu espero que, enfim, quer dizer, que isso seja incorporado efetivamente às formações básicas mesmo, desde o início dos futuros psicanalistas e já colegas. A Maria Luísa Gastal, que está aqui comigo, ela é psicanalista, da Sociedade de Psicanálise de Brasília, é professora assistente do Instituto de Psicanálise Virgínia Leone Bicudo, membro do Comitê de Clima da IPA. A Malu é bióloga e psicanalista, evidentemente, doutora em ecologia pela Universidade de Brasília e professora aposentada da Universidade de Brasília. Se vocês chamarem o nome da Malu no Google ou qualquer outro buscador, vocês vão ver uma quantidade importante, uma produção científica importante e interessante e rica, e que eu recomendo enfaticamente que busquem conhecer mais a obra, a produção da Malu. Malu, a palavra é toda tua, 20 a 30 minutos. Se você quiser, eu te aviso 5 minutos antes, ou então você vai em frente. Você pode me avisar, mas vão ser 30. Tá bom. 25 eu te aviso. Tá bom. Então, gente, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer enorme encontrar tanta gente interessada em conversar sobre esse tema, né? A gente se empenhou bastante nesse curso, Carlos e eu estou muito feliz que a gente tenha começado com aquela aula inaugural, com a Célia, que eu acho que foi, concordo com o Carlos, acho que foi excepcional. E agora a gente começa a conversar um pouco, né, sobre alguns temas que a gente pensou. Na verdade, esse tema ele é muito amplo. Acho que dá para a gente conversar sobre muitas perspectivas diferentes. Eu queria só dizer para vocês que é isso, né? Eu sou bióloga de formação. Eu trabalhei até o ano 2000 como bióloga, primeiro como professora, depois no Ministério do Meio Ambiente, com a Convenção sobre Diversidade Biológica. E aí eu fui para a universidade, voltei para a universidade como professora na UNB, trabalhando com formação de professores de biologia. E nesse tempo todo eu já estava atendendo, né? O nosso instituto, seguindo a tradição da sua fundadora, ele se chama Instituto Virginia Leone Bicudo,
foi um dos primeiros a aceitar analistas leigos, né? Então eu tenho esse caminho híbrido aí. E em 2019 eu me aposentei da universidade, agora eu estou só com a clínica, com a docência no instituto e com o comitê de clima, que foi isso que me permitiu, eu acho, chegar nesse lugar de encontro entre dois caminhos aí da minha vida. Vou marcar o tempo aqui, só para eu é, não levar um susto quando o Carlos me disser que já está na hora. Então, gente, nós escolhemos um texto para abrir o curso que nos pareceu, eu acho que bem interessante, que dialoga um pouco com o que a Célia falou, né? Porque o Hoggett é um sociólogo e psicanalista, ele também tem essa vida híbrida, né? Essa carreira, essa formação híbrida, e ele faz uma articulação, eu acho que muito interessante, que considera o contexto social e cultural na compreensão do tema que ele vai tratar aqui, né? Eu acho que todo mundo leu o texto, que é a da desmentida, né, em relação à crise climática, negação, desmentida em relação à crise climática. É um texto que foi escrito há 12 anos, 13 anos, 12, 2013, e que, se a gente pensar, o que ele anunciava ali só se agravou, né? Eu acho que a gente não tem muito motivo de otimismo em relação ao que ele trouxe. Mas algumas coisas, por outro lado, né, também avançaram no sentido de uma compreensão. Isso que ele coloca, eu acho que hoje é muito mais, enfim, é muito mais aceito, né? Mesmo na comunidade psicanalítica, embora aqui também a negação e a desmentida sejam grandes. Ele escreveu esse texto logo depois da COP 15, que foi em Copenhague, e, e que foi aquela COP que teve muita polêmica, né? A gente não vai falar aqui sobre mudanças climáticas, mas vai falar sobre o que a gente tem de repercussão na psicanálise sobre isso. Mas é interessante pensar, entender que essa COP aí foi aquela que definiu que o aumento da temperatura global deveria se situar abaixo de 2 graus centígrados. Depois, em 2015, o Acordo de Paris reduziu para 1,5. Nós já estamos a 1,3 graus acima, né? Já subiu, a gente está quase no limite daquilo que foi proposto e não parece que reduziu ainda, aliás, não reduziu as emissões. Então, nesse momento da COP 15 em Copenhague, o Hoggett já aponta por um lado, um reconhecimento crescente, né, principalmente no Reino Unido, ele compara Reino Unido e Estados Unidos sobre a questão das mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, ele diz a gente vê que há um crescimento do negacionismo, né? E aí ele traz uma série de considerações sobre essas duas desconexões, né, que ele considera entre o conhecimento científico e a opinião pública, ou seja, entre aquilo que se sabe e a forma como nos comportamos, né, que ele chama de pensamento perverso, e é o que ele vai, de fato, tratar. E essa outra entre a opinião e o comportamento, né? A gente sabe, mas a gente age de outra maneira, e essa ele também fala um pouco, mas ele está mais interessado nesse aspecto da desmentida mesmo, né? E ele salienta também, eu acho que isso é bem interessante a gente pensar que, por um lado, as pesquisas exclusivamente sociológicas, elas não consideram os aspectos que nós, psicanalistas, conhecemos tão bem, né? O fato de que nós não somos regidos como gostaríamos, Freud já nos lembrou isso, né? Pela razão, mas que uma série de defesas, de ansiedades, enfim, de culpa nos impedem de pensar com a razão e de agir com ela, né? Enquanto que as pesquisas de base mais psicológica, e há muito mesmo nesse sentido, elas tendem a abordar o sujeito, o indivíduo,
né? Por que que o sujeito não se comporta como deveria se comportar diante da crise climática? Mas não coloca o foco na cultura em que esse sujeito vive. E é isso exatamente que o Robert tenta fazer, né? Examinar fundamentos sociopolíticos dessa entidade psicanalítica, ou dessas entidades da negação e da desmentida em relação à mudança climática. E ele já abre dizendo, né, o que eu acho que é muito legal a gente discutir esse texto hoje, porque em tempos de Trump parece que a gente vê isso concretizado, né, naquilo que ele anunciava. Ele começa dizendo, né, reproduzindo uma coisa que um cientista político britânico disse pouco antes, 2008, 5 anos antes desse texto, que dizia que a economia neoliberal e as políticas sociais hum, que ela pressupõe destroem a civilidade. Acho que quando a gente vê o Trump brigando com Zelensky ou mandando o primeiro-ministro britânico calar a boca, né? Fica muito claro que isso é um processo que se agudiza, né? E a civilidade aí o Adam Lenton entende como essa capacidade de pensar além de si mesmo e aceitar a restrição sobre os nossos desejos que pensar no outro envolve, né? E ele atribui uma série de questões sociais a essa redução da, da civilidade, a essa destruição da civilidade, como criminalidade, estresse, né? Mas essa é uma chave central. E aí o Hoggett também traz esse trabalho da Susan Long. Eu nunca li esse trabalho, mas eu sempre fiquei muito curiosa, né? A Organização Perversa e seus Pecados Capitais, em que ela analisa algumas empresas, né? E como que essas empresas funcionam e como essas empresas estão pautadas por práticas antissociais que ela diz que são clássicas, características das organizações capitalistas e que constituem uma estrutura perversa, né? E vejam que o Hoggett está sempre avançando sobre esse tema da perversão, né? A estrutura perversa do neoliberalismo e das suas, enfim, entidades. Então, como qualquer estrutura perversa que busca o prazer a qualquer custo, nega a realidade, se a gente pensar, as empresas, né, parte do lucro das empresas não é feito com base na produção, mas com base em fantasias fiscais, digamos assim, né? Promove práticas desviantes e exige o conluio com outros atores, como contadores, advogados, e esse tema do conluio o Hoggett vai trazer a partir do Steiner, né? Esse uso instrumental do outro, né? Essa normalização das práticas perversas. Na verdade, a perversão, esse tipo de prática perversa, é desejado numa, numa instituição, numa empresa, segundo esse trabalho da Susan Long, né? E que perversão, né? Como é que o Hoggett entende perversão? E eu retomei, né, esse livro aqui, não sei se vocês conhecem. Vocês estão vendo? Não dá, né? Porque está invertido. É o livro que ele cita do Steiner, Refúgios Psíquicos, né? Organizações patológicas em pacientes psicóticos, neuróticos e fronteiriços. É um livro muito legal. Eu li há muito tempo e eu fui atrás dessas definições que o Steiner recupera, na verdade, né? O Steiner salienta uma coisa, até que eu vou ler aqui, ó. A definição do verbo perverter inclui a ideia de corrupção ou levar ao desvio da posição ou ação correta. Ele vai recuperar o verbo perverter nos dicionários, né? E, e, claro, Freud traz a perversão muito ligada à perversão sexual, mas ele diz é interessante como os psicanalistas contemporâneos recuperam essa ideia de perversão de uma atitude perversa mais geral com relação ao que é verdadeiro e certo. Então, essa é a abordagem que o Steiner usa e que o Hoggett também vai usar, né? A perversão como uma forma
primeiro, de não aceitar a perda, a mortalidade, aquilo que nos falta, e, sobretudo, a perversão como uma desconsideração com a realidade, né? E daí essa proximidade com a desmentida também. O, o, o Steiner foca, então, nessa organização patológica da mente em que predomina a desmentida, em que ele fala do conluio, né? Ele se refere a um cafetão, é interessante essa imagem, né? Alguém que nos seduz com promessas de que nós podemos tudo. E que a Sally traz isso e trouxe também na palestra, nessa ideia do excepcionalismo do capitalismo. A ideia de que nós podemos ter o que quisermos, e não só podemos, como devemos, porque o capital nos exige isso, né? Então, nessa perversão, nessa estrutura patológica, o Steiner traz e o Hoggett lembra, existe alguma integração entre realidade e crença. Há uma negação da falta, mas não é completo. A gente não está falando aqui de psicose, né? Está falando de neurose. Mas é um território da meia-verdade, da distorção, de uma deturpação, de uma corrupção da lei, em que a lei é seguida na letra, mas não no espírito, né? Não na razão pela qual ela é feita. E, na medida em que, enfim, as, é, as catástrofes se acumulam, a desmentida começa a prevalecer sobre a negação, porque as coisas acontecem e a gente tem que saber o que faz com isso que vê, né? É, essa ideia, então, de um pensamento perverso, né, dessa ideia de, primeiro, de relações parasitárias que se estabelecem entre os objetos internos, porque quando o Steiner fala de conluio, ele está falando do conluio entre objetos internos. Agora, há um conluio também que o próprio pensamento neoliberal promove, né? Trazendo essa ideia de que, bom, não é bem assim, quem sabe não é tão grave, compra mais um pouco que vai dar tempo, né? Então, essa ideia de que o conluio acontece tanto entre os objetos internos, mas também no mundo externo, e com isso fortalece também um funcionamento perverso na mente desse sujeito do mundo neoliberal, né? E esse pensamento perverso, então, ele também se apoia, e eu acho que isso é interessante da gente pensar e pensar no que está acontecendo, numa, num mau uso, numa corrupção das ciências. Em que sentido, né? O que a gente está vendo hoje em termos de negacionismo, e o negacionismo não é negação, né? O negacionismo é um movimento articulado, organizado por certas forças, no sentido de confrontar e desmentir o conhecimento científico, né? Não é só em relação ao clima, a gente sabe que isso está acontecendo com relação à vacina, o que está acontecendo nos Estados Unidos com o surto de sarampo e as pessoas se tratando com óleo de fígado de bacalhau, é uma coisa impressionante, né? Em relação, enfim, a coisas que a gente dava como garantidas. E o que dizem os céticos científicos, né? Eles fazem um uso perverso do funcionamento das ciências. Por quê? É verdade que as ciências não trabalham com verdades absolutas. As teorias científicas, as leis científicas são construídas com base no trabalho coletivo de uma comunidade de cientistas que trabalham num certo tema e que constroem um certo consenso. Se a gente pensar no Thomas Kuhn, lá, pode pensar em paradigmas, né? Que são provisórios. O que faz o cético? Ele diz, bom, então se a ciência não trabalha com verdade absoluta, o que ela diz não é verdadeiro, o que ela diz é falso.
o que é uma corrupção, né, da ideia do que é científico, porque a ciência busca a verdade, mas as verdades são provisórias, mas sempre construídas com base num consenso, com base num consenso entre um grupo que trabalha com um tema. Hoje, sei lá, em relação à questão climática, outro dia eu vi um dado, acho que 93 ou 94% dos cientistas que trabalham no tema concordam em que, primeiro, a temperatura está mudando, aquecendo, e, segundo, a causa fundamental disso é a atividade humana. O que fazem os céticos climáticos? Dizem, não, mas tem 6% que duvidam. Eles é que estão certos. E nós? O resto é um grupo que, bom, enfim, aí é o território das teorias da conspiração, esse tipo de coisa, né? Veja que é, é, é claro que o negacionista sabe que ele está mentindo. Aqui a gente está falando de perversão mesmo, né? Por quê? Por que que ele mente? Bom, por interesses econômicos. Agora, isso captura também aquele sujeito que vive, né, em meio a essa catástrofe e que faz aquilo que o, o Steiner chama, aqui está traduzido como fazer vista grossa, eu fui ver, mas ele diz fingir não ver. A gente finge não ver alguma coisa que a gente vê, né? Que é o mesmo que fazer vista grossa, evidentemente, a posição a expressão em português é essa, em inglês é blank eye, né? O que diz o Hobbit? A gente é inundado de informação, mas as informações sempre vêm aos pedaços, né? Nós não conseguimos articular, pensar sobre aquilo que vemos diariamente nos jornais, na televisão, nas redes sociais, né? E uma estratégia de lidar com isso que é avassalador, porque vamos pensar, gente, eu sou gaúcha, né? Eu sou porto-alegrense. Quando eu vi as imagens da minha cidade destruída há um ano atrás, o sofrimento era enorme, né? O que a gente faz com essa informação? E, sobretudo, eu que não estava lá, né? Porque alguns colegas fizeram um trabalho muito interessante, muito legal, acompanhando as pessoas que foram vítimas das enchentes. Mas você está longe, o que você faz, né? O Steiner fala dessa ideia de fingir que não vê, porque chega uma hora que você não consegue mais ver, efetivamente. É um dispositivo perverso que pode drenar a experiência do significado emocional e transforma essa informação num fato outro, um fato inútil, ou no que o Mestrovic, que era um sociólogo croata americano, chamava de emoções descartáveis. A gente vê e se livra delas, né? É uma maneira de lidar com uma informação que é absurdamente avassaladora, como a crise climática. E aí o Clive Hamilton e o Tim Kasser, o Clive Hamilton também é sociólogo, tem um capítulo, nesse livro de onde a gente tirou o texto do Hoggart, existe um capítulo do Clive Hamilton que eu acho uma maravilha. A gente estava conversando aqui, Carlos e eu, sobre a possibilidade de compartilhar outros textos depois para quem quiser ler em outro momento, né? Eu dizia para os meus alunos que era para ler nas férias, né? Depois que passou. E esse trabalho do Tim Kasser e do Clive Hamilton, eles citam algumas estratégias que a gente usa para lidar, né, para fazer vista grossa, para descartar emoções. Primeiro, uma desatenção seletiva, que hoje, 12 anos depois do Hoggart ter escrito esse texto, está muito mais fácil com as redes sociais, com os Reels do Instagram, do TikTok, você vai rodando, né? Então, é um vídeo, depois outro vídeo, uma notícia, uma coisa, tudo rápido. Você quase não consegue ser afetado pela informação, né? Uma outra maneira é você dizer, claro, é um perigo, mas não é assim tão perigoso, né, o aquecimento global. Tem outros perigos mais importantes.
né? Ou ainda, isso que faz o cético, superestimar o dissenso, né? Superestimar os 7% que não acham que as mudanças climáticas existam, 7% de cientistas, né? Ou que elas não são devidas à atividade humana. Esses é que estão certos. Eu posso achar que eu vou acreditar neles, já que eles também são cientistas. Um paradoxo interessante que o Bruno Latour traz muito, eu acho muito interessante ler o Bruno Latour sobre isso, é uma superestimação da capacidade da ciência e da tecnologia. Então, ao mesmo tempo que o sujeito é um cético em relação à mudança climática, ele pensa, não, mas a ciência vai dar um jeito nisso. Vão inventar uma máquina que captura o gás carbônico da atmosfera. A gente não precisa se preocupar. Deixa com os cientistas que eles cuidam disso. É um paradoxo, né? É uma coisa absolutamente ambivalente, porque se por um lado eu desconsidero o alerta que ele me dá, por outro eu digo, mas ele não dá um jeito nisso, né? Ou também esse envolvimento com ações simbólicas, do ponto de vista individual, por exemplo, comprar uma camiseta dizendo salvem as baleias, né? Pode me deixar mais tranquilo de que eu estou preocupado com o assunto. E do ponto de vista da governança, esses mecanismos de compensação de carbono que pouco resultaram em termos de redução das emissões. Essa busca de prazer, a transferência da culpa para o outro, eu não posso fazer nada, né? Enfim, muitos mecanismos que nos permitem viver esse, essa, esse, esse modo de viver, né? A crise climática numa estrutura perversa, né? Ele traz outros temas aí, como a predominância da imagem, que agora em tempos de redes sociais ainda é mais interessante da gente pensar. Mas eu acho que no finalzinho ele traz algumas coisas que são bem interessantes para a gente pensar e pensar como que isso chega na nossa clínica. Eu não sei vocês, mas para mim, às vezes isso chega de uma maneira muito perturbadora. Por exemplo, o mercado mundial, ele cada vez é menos sobre produção, sobre coisas, sobre aquilo que era o mercado originalmente, uma troca, né? Primeiro escambo, depois a troca de dinheiro por um serviço, por um produto, e passa a ser cada vez mais um grande algoritmo de trocas de nada. O que são criptomoedas? O que é o mercado de futuros? Né? Isso tem um funcionamento que é incompreensível, às vezes até para quem trabalha no tema. Parece que a gente está cada vez mais perdendo o controle das coisas que nos regem. Eu tenho um paciente que particularmente traz isso com muita frequência, né? Ele não fala do mercado de capitais, mas essa sensação de que ele não sabe mais o que rege a vida dele, culturalmente, socialmente, e o que eu posso fazer e o que eu não posso, né? Essa ideia de uma virtualização, né, uma economia virtual que o Robert traz, ela é transferida também para os governos. Então, de novo, eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos, o Elon Musk é um exemplo muito interessante de como esse momento da vida do mundo não é uma exceção, mas parece que é um lugar onde a gente está chegando, né? Primeiro, essa ideia que começa lá com a Thatcher e o Reagan, né, de que o setor público não serve para nada, o que ele faz é ruim. Então, a gente vai ou privatizar os serviços ou aplicar os princípios do privado ao público. E os princípios do privado são perversos, como mostrou a Susan Lang, né? Tem uma estrutura perversa que rege esse mecanismo. Então, você leva isso para o público. E faz um outro movimento que é de desregulamentar os mercados, daí da gente não entender mais o que acontece neles, mas regulamentar os serviços públicos e aferir por metas e indicadores. E, de novo, eu me lembrei do Elon Musk, né, com Doge, que exige que os funcionários públicos americanos agora
Mandem 5, toda semana eles têm que contar 5 coisas notáveis que eles fizeram naquela semana. Não importa muito se eles fizeram de fato ou não, se as coisas são ou não são notáveis, importa que elas sejam auditáveis. Você está auditando uma coisa que é fake, mas não tem problema. Isso precisa ser reportado, você vai ter um relatório sobre isso e tá bom, né? Isso o Hoggett é, salienta, e essa é uma angústia. Eu conheço muita gente que trabalha nesse tema das mudanças climáticas, que está mal psiquicamente, né? É essa percepção de que essa virtualidade da política, da economia e da política, também é levada para as conferências, às partes, particularmente sobre clima, mas não só sobre clima, sobre biodiversidade, sobre outros, enfim, sobre meio ambiente. E o que a gente vê é que a cada COP há um novo acordo com metas que nunca são cumpridas. Então, tem uma Malu, 5 sensação. minutos, por Eu favor. estou terminando, estou terminando. Tem uma sensação de que a gente faz, mas não faz de verdade, que é a base do mecanismo perverso, né? A gente finge, mas ao mesmo tempo, é claro, finge que faz, interessado em fazer, sem fazer. Eu acho que toda essa ideia do Hogwarts, que se apoia no Steiner, né? De uma estrutura perversa que sustenta a nossa vida social, é o grande drama com o qual a psicanálise se havê hoje. Como é que se enfrenta uma estrutura perversa? Não só na clínica, porque quando o nosso paciente eh, se, refu- se refugia nesses refúgios psíquicos que o Steiner traz, a gente tem técnica para tentar se aproximar daquele sujeito que vive na desmentida. Mas como é que a gente faz isso com uma sociedade inteira, com uma cultura inteira que produz isso, né? Evidentemente, a gente não tem resposta, o Hoggett também não. Eu, pessoalmente, entendo que a saída sempre vai ser coletiva, e é muito ruim porque a gente está vivendo num mundo em que as iniciativas coletivas estão sendo muito desvalorizadas, inclusive no plano político, se a gente pensar na ruptura da Europa, enfim, né, tudo que está acontecendo no mundo. Parece que a gente está num movimento contrário, e o texto do Roger, me parece, é quase, sei lá, enfim, antecipatório, né, quando a gente vê o que a gente está vivendo hoje. Mas, assim, é uma provocação também para a gente pensar o que, que a gente faz diante disso. E é isso, gente. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre o texto, sobre o que vocês pensaram, sobre outras coisas que vocês leram e que trazem contribuições para isso, né? Obrigado, Malu. É tanta coisa que vai ficando dentro da gente, que vai mexendo, que vai sendo evocada e que a gente vai correlacionando. E é isso que a gente tinha mesmo em mente, né, Malu? Quer dizer, estimular o diálogo, estimular o debate com vocês e seguir o caminho dessa maneira. Então, nós temos agora 10 minutos para comentários. Vou propor que a gente use a mãozinha, porque facilita a gente ver já pela ordem, né? Então, tá aberta a palavra. E eu, antes de tudo, gente, é para a gente conversar. Eu acho que a ideia aqui é desse grupo também poder depois continuar, quando acabar o curso, e a gente realmente abrir um espaço de diálogo para a gente pensar essas coisas tão difíceis juntos, né? Malu, é, eu estava pensando no que você falou da sua trajetória, né, com formação de professores, e você deve ter vivido isso, né, em termos de paradoxos, né? Então, se por um lado, e paradigmas, né? Se por um lado se pensa
em cadeia alimentar, que é a ideia de que você tenha seres que se entrelaçam, né, que dependem de uns dos outros para sobreviver, até por meio da necessidade de se alimentar, né, de ter energia, que ter matéria, né, que se transmite. Mas, por outro, aquela concepção de útil e nocivo permanece. Então, esses paradoxos, né, que têm a ver com um pensamento retalhado, né, não integrado, não são novidade, não é? Então, é fácil você instalar um, um, um ambiente de desmentido quando já existe um despedaçamento do pensamento, né? Quando já existe um pensamento que não, vamos dizer, é, crenças contraditórias, né? Entre a cultura e o conhecimento que se aprende, né? Então, essa ideia de distância entre cultura e conhecimento universal, né? Coisas que são acumuladas por pesquisadores, né? Então, acho que isso, claro, né, que se esses paradoxos existem entre professores, eles também são reproduzidos, eles são fáceis de pegar, né? Então, acho que a gente está realmente lidando com situações que já aconteciam, elas só estão sendo aceleradas, até porque existe um ambiente que se propaga tudo muito acelerado, então não tem tempo para o pensamento, né? Tempo cronológico é bem diferente do tempo interno, né, do pensamento. E as mudanças são muito aceleradas, então essa questão dos tempos, né, também são é muito difícil, né, de você instalar. E é muito fácil você propagar esses pensamentos perversos, né, essas situações perversas que se instalam e permanecem e progridem esses, a normalização de situações impensáveis, né? Malu, nós temos 3 pessoas inscritas. Obrigado, Daniele. Nós temos 3 pessoas inscritas. Você quer ouvir um pouco mais? Já quer conversar com a Daniele? Eu acho que a gente podia ouvir, né? Eu estou anotando aqui Tá. e conversar. Eu Então quero vamos lá. muito responder a Daniela. Letícia, Renata e Bruno. Vamos lá. Ah, Hum? boa noite. Boa noite a todos. É, Malu, o que eu vejo, né, falando, eu achei muito próprio, né, usar as categorias, né, psicanalíticas, né, para esse pensamento, porque nos aproxima, né, faz uma integração, né? Mas, além da desmentida, eu vejo uma desesperança das pessoas em si mesmo, porque não se vê já há alguns anos, né, falamos sobre isso, né, mas, e somam-se catástrofes, né, menores, maiores, né, mas o que eu vejo as pessoas falarem, mas o que que eu vou fazer sozinho? Né? Essa desesperança num coletivo. E ele aqui fala, me deu às vezes uma impressão que ele fala de um líder, né? Um líder autoritário. Eu não entendi direito, queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu vejo essa desesperança, né, e uma descrença que o que se faz resulte em algo, né, tão grande. Eu vejo isso, essa fala no consultório, né, sobre reciclar, né, a questão, né, do consumo, isso é falado e desfalado, né, o consumo de carnes bovinas, né, isso volta, aí a pessoa volta a comer carne, porque viu que não mudou nada,
que eu vou fazer? Não mudou nada. Então, há a questão, né, também, né, de não acreditar num processo, né, de não acreditar que cada pessoa, cada ato irá se somar a 1 milhão de atos, né? E não há um incentivo, né, a essa ideia, né? O individualismo faz parte, né, da nossa cultura, né, do neoliberalismo, né? Cada um com cada coisa, né, individual a cada um. E as pessoas replicam isso, né, no seu próprio comportamento, né? Esse individualismo leva a uma solidão, uma descrença em si mesmo, né? A não ser que acumule, né, esses signos de abundância e riqueza. São coisas que me passou pela cabeça, mas eu estou adorando essas discussões. Obrigada, Manu. Gente, eu queria só propor que a gente não reproduza a lógica perversa com o tempo, que, aliás, é uma questão, né? O tempo marca essa castração e a negação dele é uma saída perversa. Nós temos tempo de 1 hora e meia, então nós temos 3 minutos para todas as demais perguntas e as respostas da Malu. Depois tem a outra parte com mais debate. Então, eu queria propor que a gente encerre as inscrições, que as pessoas sejam pontuais, para que a gente possa seguir o nosso caminho, lamentavelmente, que a gente vai ter ainda mais 6 encontros, né? Então, a gente vai distribuindo um pouco ao longo do tempo. Vamos lá, Bruno, Lúcia, Edu e Edu. E Renata primeiro. Renata. Está sem som, Renata. Oi, eu tô com a Renata, mas eu sou a Ariana, também tô no curso. A gente teve ideia de ver juntas hoje para talvez para trazer um pouco do coletivo, né? Mas eu acho que uma coisa que ficou muito para mim, tanto na aula anterior, né, quanto lendo esse texto, é que tá cada vez mais difícil para mim separar o nós e eles, assim, né? Acho que lendo essas coisas da negação, eu fiquei pensando que todos nós, eu acho, né, já fizeram ou fazem ainda algum desses mecanismos para dar conta dessa realidade, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, bem, nós estamos na nossa clínica lidando com essa questão climática com nossos pacientes que também estão nesse mesmo processo de negação, de negacionismo, enfim, tudo ao mesmo tempo, né? E eu fiquei pensando como que a gente pode se situar na clínica para poder subverter um pouco essa lógica, né? E aí, enfim, rapidamente, mas na semana passada, né, um pouco antes do nosso primeiro encontro, um paciente acabou, que era a segunda vez que ele vinha, ele desmarcou. Ele desmarcou a sessão porque teve aquele temporal aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, e caiu uma árvore no carro dele, alagou a rua dele, a casa dele estava cheia de água, o Wi-Fi caiu, e ele falou: eu não consigo nem chegar e eu nem consigo fazer da minha casa. Minha primeira reação foi, ai, a resistência, enfim, comecei a criar teoria e eu falei, não, para, tem uma coisa acontecendo para você e para ele, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Como que a gente, como psicanalista, também precisa se colocar nesse nós também, né? Nós também estamos no mesmo guarda-chuva e como a gente pode ouvir as coisas que aparecem na clínica também junto, assim. Então, eu me vi pegando a teoria para me defender do aquecimento global. Acho que esse é um ponto que eu senti na semana passada. Mas, enfim, só queria trazer essa vinheta. Gente, nós estamos com Legal. o tempo total do debate esgotado de 10 minutos. Queria perguntar se Bruno, Lúcia e Edu poderiam fazer um pouco adiante ainda hoje, trazer suas questões, para a gente poder ouvir a Malu e poder fazer a segunda parte da aula. E talvez aprendermos agora que essa estrutura talvez não seja a melhor, talvez a melhor seja aquela de deixar para o final, e aí vamos até o final do tempo. Mas queríamos experimentar de qualquer forma. Vocês têm alguma outra ideia? E a minha companheira de coordenação, Malu, alguma outra sugestão? Brevemente, senão a gente vai gastar tempo com isso. Eu estou adorando ouvir essas colocações, né? Eu acho que a gente vai ter que pensar num outro formato para poder ouvir mais as pessoas. Para mim, tanto faz. Se o Bruno, o Edu e a Lúcia não se importarem Já em deixar baixaram a mais para o mão, já final, baixaram a mão, tá. compreensivelmente. Obrigado. Eu vou ser super rápida, assim, para a gente continuar depois.
Em primeiro lugar, eu acho que, Daniele, né, quando que começou essa fragmentação, a gente não sabe direito, né? São culturas diferentes que fragmentam mais ou menos. A nossa já fragmentava. Mas eu acho que essa ideia da natureza, a ideia perversa de que os elementos da natureza, não a natureza, porque a natureza somos nós, né? Os elementos do mundo estão aqui para nos servir, que já começa lá com o pensamento judaico-cristão, ele no mundo neoliberal ele nada de braçada, né? Porque as coisas nos servem. É exatamente essa perversão a que o Hoggett e a Susan Lang se referem. É um uso instrumental do outro, e o outro aqui não é só a outra pessoa, mas é a outra espécie, é o resto do mundo. Então é realmente um nó. Letícia, esse tema da desesperança, eu estou brigando com ele. Eu acho que assim, a gente faz o que por imperativo ético. Como é que sustenta isso? Como é que as pessoas sustentam isso? Porque de fato não muda individualmente, né? É isso que eu falei. Eu acho que a gente está vivendo um mundo em que o coletivo ele ele é realmente desvalorizado. Ele é pensado como uma coisa ruim. O Elon Musk de novo, né? Que disse que a empatia atrapalha o mundo. Então, esses são os valores. Como é que a gente lida com isso? Eu não sei, mas eu acho que esse é um tema fundamental. Tá? Ariana, eu acho que você pegou para mim o que é o mais importante. Não tem mais nós e eles, o mundo é compartilhado. O seu paciente não vai porque ele está alagado. A gente está apavorado. Essa mudança que eu acho que é a mais difícil para a psicanálise nesse momento. Essa ideia de que a gente vai ter que abrir mão da nossa, vamos chamar pelo nome, onipotência, de que o analista, esse lugar de que a gente fala em bio, do lugar do não saber, mas de fato, na hora de interpretar, a gente assume uma posição de nós e eles. E quando o seu paciente diz eu não vou porque eu estou alagado, eu não vou porque o meu Wi-Fi caiu, eu não consigo fazer sessão online, não consigo nada. Essa virada de chave que você faz, né? Não, mas eu estou me defendendo, interpretando isso como defesa, porque eu também estou apavorada com o que está acontecendo, né? Eu acho que essa pode ser o grande gancho para a gente, inclusive, se enganchar na esperança, né, Letícia? Porque a gente tem que se enganchar junto num projeto de esperança, né? Sei lá, mas acho que eu adorei essa pergunta, gente, fiquei querendo ouvir mais. E acho que a gente vai ter que levar esses temas. Aliás, o nosso último tema é esperança também. Então, a gente vai chegar lá com esperança. Exatamente. Malu, eu vou passar então agora a moderação para você. Agora é o seguinte, eu tô sem o teu currículo aqui, a gente não combinou isso? Como é que eu vou te apresentar? Eu fiquei procurando aqui, não achei. Eu me apresento, eu me Ah, apresento. achei. Não, achei. Não, Achou? não achei, não. Não, não Achou ou achei, não não, achou? Carlos. Não, Não não achei, tem não, problema. Carlos. Não vamos perder tempo. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Carlos Pires Leal, da Brasileira de Psicanálise do Rio, ah, e sou uma pessoa interessada há muitos anos pelas questões ambientais. Já tive uma atuação mais de ativismo, ajudando a fundar uma instituição ambiental há muitos anos atrás, participando do início de algumas trajetórias, por exemplo, o primeiro congresso de direito ambiental que foi em São Paulo, e depois com a minha produção escrita, né, que especialmente produções iniciais diziam respeito às questões da complexidade. E a Malu chamou atenção, não é, para tanto o Hoggett quanto ela própria, quanto eu, de alguma maneira, já que eu sou médico também, né, eu esqueci de dizer, eu sou psicanalista, eu sou médico, psiquiatra e atuo nas duas frentes. A meu interesse pelas interações complexas corpo-mente vem desde sempre na minha vida.
e trabalhei muitos anos em hospital geral, com equipes e saberes das mais diferentes origens. Enfim, e tem, enfim, a, a felicidade de conhecer o meio ambiente como mergulhador amador, né? Quer dizer, o mundo subaquático, e também como montanhista amador, tudo amador. E eu tenho a felicidade assim, de morar na franja de uma reserva ecológica em Nova Friburgo, ainda que eu seja do Rio e frequente o Rio com frequência. E vivi uma experiência extremamente marcante, que foi viver uma crise climática quase na pele, não é? Quando em 2011 eu fui dormir em Friburgo, onde eu moro, e no dia seguinte haviam 500 pessoas mortas naquela noite por uma tragédia climática que foram as enchentes e a mudança geográfica da cidade. Geográfica. Vales mudaram, cursos de rios mudaram, e isso então trouxe em mim uma experiência na clínica que a gente vai, no devido momento, conversar também sobre como isso tudo repercutiu na minha clínica. A gente está hoje aqui experimentando usar a questão, não é, da perversão, a estrutura perversa, a lógica perversa, para pensar a questão da crise ambiental e a atitude coletiva, né, diante da crise ambiental. Eu acho, eu não negaria, quer dizer, é uma tentativa, né, de usar uma estrutura e uma lógica, uma dinâmica originalmente pensada para o psiquismo individual, vamos chamar assim. Então, há um deslocamento para a questão coletiva, social, civilizatória, né, que eu acho muito interessante, mas eu não afastaria outras possibilidades de correlações desse tipo, por exemplo, com os vários tipos de ilusões, a própria denegação, quer dizer, as psicoses. A gente pode fazer algumas aproximações e lembrar uma coisa que a Malu falou, que eu acho que é uma questão para a gente que deve nos interessar, não é? Que é assim, e nós com isso, e nós psicanalistas, como entramos nessa história, quando entramos, não é? Ah, há uma ausência, eu acho, ainda que exista simultaneamente um paradoxo, enfim, uma produção extensa já na psicanálise a respeito das questões ambientais e climáticas, né? Mas ao mesmo tempo há um afastamento, uma negação igual, uma desmentida, um desinteresse é, ainda considerável dos colegas analistas, né? E eu acho que é extremamente importante a gente compreender a nossa identidade, a nossa clínica, a nossa história, a tradição do nosso saber como como uma, como tendo a oferecer para essa questão, que é central, afinal de contas, a gente está falando da preservação da vida, não é? O que pode haver de mais importante para o campo da ciência, para o campo ah, da cultura do que preservar a vida ou desistir dela, não é? A gente está falando aqui, como a Malu disse, de um campo onde há um razoável consenso, importante consenso científico, extenso, não é? A respeito dos riscos que corremos e da implicação do homem na causação disso. Então, não há o que discutir nisso, não é? O negacionismo é uma atitude perversa ou psicótica ou cínica. Não precisamos usar só as estruturas clínicas, a gente pode também usar as questões éticas, morais, para compreender esse fenômeno, né? Mas eu acho, de qualquer forma, nós temos uma contribuição específica como psicanalistas e acho que uma contribuição relevante. Então, gosto da Malu já faz um convite antecipado para que a gente siga, engrosse isso, quem sabe até, já que esse curso aqui, né, por questões institucionais, enfim, é um curso destinado exclusivamente a pessoas, aos membros da FEBRAPSE. Acho que é a hora da FEBRAPSE criar também um comitê, né, do clima, até onde eu sei não existe isso ainda na FEBRAPSE, enfim. E acho que a gente deve lutar para ampliar a nossa participação como analistas nesse processo.
né? Eu vou, para que eu não me repetisse a respeito do Hoggett, né? Além do que a Malu já trouxe, ao longo dessa reflexão eu fui percebendo que havia assim um trabalho que eu apresentei agora no Congresso da FEPAL, chamado Laços Sociais Perversos e a Violência da Desigualdade Social. Então, eu não distribuí esse trabalho, né? Então, um trabalho até curto, porque foi para apresentar no tempo que eu tinha lá na FEBRAPSE, na FEPAL, e eu estou tentando publicação, então eu não posso publicar aqui, mesmo que seja em âmbito restrito, porque senão, eventualmente, a oportunidade de publicação se perca. Eu vou tentar ser um pouco mais curto para ampliar o tempo do diálogo com vocês. Eu vou ler brevemente, pincei alguns aspectos do meu trabalho, e eu digo, então, que as duas grandes guerras são exemplos clássicos de como a humanidade pode atuar destrutivamente contra si mesma, aniquilando a vida de milhões de pessoas e fazendo retroceder as conquistas civilizatórias, que é exatamente o que a gente está conversando. Os tempos atuais revelam o arrefecimento das belicosidades armadas abrangentes entre os Estados, mas outras formas de ataques globais à civilização e à cultura estão em curso. Frequentemente, não são reconhecidas como tais. Dois exemplos eloquentes são os ataques ao meio ambiente e as desigualdades sociais abissais. Ainda ontem, foi uma coisa curiosa, que ontem ainda foi divulgado pelo ministro da Economia que o Brasil figura entre as 10 principais economias do planeta. Lado a lado, olha a questão perversa, lado a lado está entre os 10 países do mundo todo com uma desigualdade social mais importante. Lado a lado, com a potência financeira e econômica para a divisão, de nível social. Ainda que a ciência nos ofereça dados irrefutáveis a respeito dessas duas formas de ameaça em escala global, a degradação ambiental decorre da intervenção humana e não tem paralelo nos últimos 300 mil anos, que é o tempo estimado desde o surgimento do Homo sapiens. A fantasia narcísica de que podemos dispor irrefreadamente dos recursos ambientais, sem que reconhecer dívidas e consequências de quaisquer naturezas, é típica do que vem sendo denominado excepcionalismo humano, que é a ilusão delirante de que podemos ser ou ter o que desejarmos, desprezando as barreiras éticas, morais e raciais. Inclui-se nessa prática o uso predatório dos nossos semelhantes, né? Gente com gente, entre homens, mulheres, enfim, até o limite da sua sobrevivência e dignidade. A gente vai voltar a esse tópico do excepcionalismo ao longo das aulas que vão se seguir. É demonstrar que o racismo, a intolerância à diversidade de gênero, o número crescente de refugiados, inclusive refugiados climáticos, são milhões, centenas de milhões de pessoas, o extermínio dos povos originários são as outras faces de uma cultura da violência e da intolerância. Recorro ao conceito de perversão social, que é a minha contribuição aqui hoje, como recurso conceitual para expandir a compreensão desses fenômenos e suas consequências subjetivas. A gente imagina o nosso país como um país cordial, amistoso, sensual e hospitaleiro. A gente tem alguma razão em afirmar isso, mas também vamos lembrar que a gente vive num país conflagrado, intolerante, ressentido, que assassina, não é, pessoas por questões de gênero, não é, e que mata pessoas. Nós temos atualmente cerca de 10 milhões de pessoas com fome aguda. Eu não compreendo como não se fala isso todo dia na televisão. Não é? Vamos seguir. O impacto das desigualdades sociais e da exclusão social sobre a subjetividade vem sendo estudado desde Freud. No Futuro de uma Ilusão, de 27, o criador da psicanálise, ele nos diz: não é preciso dizer que uma civilização que deixe insatisfeita um número tão grande de seus participantes e os impulsiona à revolta
não tem nem merece a perspectiva de uma existência duradoura. Freud, em 27, como é atual, né? Vamos lá. Perversão social, quer dizer, o trauma do desamparo social. A perversão é mais usualmente considerada quando falamos sobre a clínica psicanalítica. Ela constitui uma das 3 estruturas principais da psicopatologia psicanalítica clássica. No entanto, nos seus últimos trabalhos, Freud aproxima a perversão da psicose ao compreender os mecanismos de defesa complexos relacionados à recusa da realidade e à clivagem do ego, né? É a perversão tardia, na obra Tardiamente do Freud. A Rudinesco nos lembra que a perversão é um fenômeno sexual, político, social, físico, transhistórico, estrutural, presente em todas as sociedades humanas. O recorte que eu faço aqui dessa comunicação prioriza a reflexão da perversão no campo social histórico e seus impactos sobre os laços sociais. Ela promove e sustenta desigualdades e a exclusão violenta de uma parte significativa da população do planeta. A coesão social se esgarça, inviabilizando a formulação de projetos coletivos sustentáveis com a marca da emancipação, da liberdade e da justiça. O conceito de perversão social é usado num interessante artigo da colega Laine Layton, do Instituto de Psicanálise de Massachusetts, em Boston. Ela nos diz que a promoção e aceitação em toda a cultura de uma relação mentirosa com a realidade, que Malu já estava falando sobre isso, desqualifica e distorce o próprio senso coletivo de realidade. Expandindo a compreensão a respeito do impacto do neoliberalismo sobre a cultura, a autora defende que o comportamento perverso seria uma resposta. Acho interessante esse aspecto específico dessa autora, né? A perversão seria uma resposta ao trauma gerado pela diminuição da sensação de segurança, proteção e confiança providos por governos e agentes que deveriam zelar pelo bem-estar coletivo. Extremamente interessante para mim foi, né? Freud defende precocemente a ideia de que resistimos a reconhecer a dolorosa dependência do outro devido ao seu impacto traumático. A perversão implica a negação da admissão da realidade. Um ambiente suficiente acolhedor é essencial para o reconhecimento do outro como representante da realidade e da contingência da interdependência. Quando esse aporte não está disponível ou é inconstante, a realidade irrompe como experiência traumática. Em nome da sobrevivência psíquica, sacrificamos o reconhecimento da realidade dessas circunstâncias. A autora ainda concebe a perversão social como uma forma de proteção diante das desilusões ambientais, vividas como trauma social também. As profundas e crescentes desigualdades sociais representam dramaticamente essa situação. A sensação de insegurança é decorrência de uma ordem social violenta, opressiva e injusta. Eu vou pular um pouquinho e vou dizer o seguinte, vou pular aqui para uma parte que é a respeito da fetichização de objetos, produtos, imagens, sexo e dinheiro tornam-se fontes de pseudo-apaziguamentos. Outra possibilidade são os sentimentos de ódio retaliatório a grupos marcados socialmente como vulneráveis. Então, os vulneráveis são grupos específicos sobre os que nós nomeamos, os isolamos e dirigimos ataques a eles, como é o jogo, não é, da loucura e da internação de pacientes, etc. Os outros são vulneráveis, enfim, grupos preferenciais como o grupo LGBTQIA+, negros, pobres, povos originários, refugiados, que estariam roubando as possibilidades de prazer dos segmentos sociais que imaginam-se delirantemente como invulneráveis.
Aqui, então, deixa eu ver meu tempo aqui. Eu tenho um tempo. Aqui, então, eu trago um outro conceito, além da perversão social, que eu coloquei até agora, que é um fenômeno que eu achei muito interessante, que é chamado do fenômeno do familialismo amoral. É um termo citado por um autor psicanalista, não é dele, do Roger, em 2003 ainda. O que significa isso? É uma prática de evitar olhar em volta para não correr o risco de perceber a realidade e desmoronarmos diante da alteridade. O familialismo amoral é um conceito que descreve um sistema social onde os laços familiares têm prioridade absoluta sobre todas as outras considerações, inclusive ética, moralidade e leis. Em outras palavras, as pessoas que vivem sob o familiarismo amoral acreditam que os interesses da família vêm sempre em primeiro lugar, mesmo que isso signifique agir de forma antiética ou ilegal. Uma observação é que família aqui não é a família no senso estrito, mas são subgrupos, são grupos sociais que se identificam. Aí a internet é uma facilitadora e multiplicadora, né, dessa criação de guetos, né, que são famílias, podem ter uma marca étnica ou não necessariamente. Né? Bom, então eu não vou poder me deter muito, quer dizer, a prioridade absoluta sobre a família, a lealdade incondicional a esse grupo, a gente vê isso nos grupos de extrema direita, uma lealdade cega, né? Aquele subgrupo e aqueles ideais, ainda que delirantes, ou até por serem delirantes, né? a, a corrupção e o nepotismo. O nepotismo é um fenômeno típico, e a gente está vendo isso agora nos Estados Unidos, né? Amigos, famílias, enfim. A desconfiança aguda em relação ao estranho, aos estranhos de fora daquela família, né? E por aí vai. Vamos lá. As consequências, evidentemente, são a corrupção, falta de contato com a realidade, a desigualdade social, a descrença nas instituições, nas organizações coletivas de toda a natureza. A coletividade, justamente, é a antítese, né, dessa segmentação delirante, restritiva, né? E a impossibilidade de construir uma sociedade justa e equitativa, né? É um problema complexo que pode ter impacto negativo sobre a sociedade e já tá tendo esse impacto bastante importante. Né? Eu não vou me estender mais, quer dizer, eu quero ampliar o tempo do debate e já antecipar a proposição para que no próximo encontro a gente reorganize o uso desse tempo, mas eu acho que a ideia, não é, do Roget com esse conceito ah, da perversão social, do familiarismo moral, eu acho que eles dialogaram de uma maneira interessante e também dialogaram com as ideias que a Sally trouxe, onde ela fala sobre a questão do que ela chama de realidade externa, mas da complexidade da realidade externa não é apenas o ambiente físico, mas é também, né? Mas ela inclui na realidade externa o clima social, né? Que são as relações sociais, que estão incluídas, né, de formas diferentes, desde Freud, de alguma maneira, e de formas diferentes na psicanálise. Mas eu acho que ainda há uma certa desconfiança quando a gente fala em realidade externa como objeto na mente. Aliás, é o livro, né, que é o livro que ela e Malu também é uma das autoras, vão lançar, e eu espero que a gente consiga lançar isso em português também, né? Que é o clima na mente. A gente pode também pensar o clima da mente, o clima interno, o clima externo, como não sendo duas coisas diferentes. E nós vamos ter na nossa aula sobre clínica o meio ambiente como objeto psíquico. Não é? Vai ser um tema que a gente vai discutir mais adiante. Por isso eu vou encerrando por aqui. A gente tem agora 15 minutos
não é para usar como quisermos. Eu proponho que as perguntas sejam bem pontuais, possam voltar para a Malu, possam incluir o que eu estou falando, sem nenhum tipo de restrição, a não ser o tempo. Obrigado. Eu não estou vendo nenhuma mão aqui. Levanta a sua. Bruno. É, Bruno, depois Edu, Lúcia. Bom, Bruno, boa noite. É, eu, eu vou tentar retomar um pouco o que eu tinha pensado a partir da fala da Malu, mas tentar juntar com alguma coisa da fala do Carlos, né? Tem uma ideia geral, né, respeitando, né, a particularidade de cada autor, né? Mas quando a gente está falando da estrutura perversa e desse conluio, né, do mundo interno com a realidade externa, né? Me veio à mente alguns conceitos do próprio Steiner, de refúgio psíquico, ou claustro no Meltzer, ou o false self no Winnicott, que acho que tem um. Eu sei que estou fazendo uma salada teórica, mas tem um certo denominador comum, mas que é um aspecto de funcionalidade, né? Quer dizer, tem um lado adaptativo em que essas pessoas funcionam no meio social, né? E eu acho que por aí é que dá para pegar um pouco o entendimento desse conluio com o sistema neoliberal hegemônico no planeta, né? uhum, Quer dizer, muito da sensação de impasse tem a ver com a escala, né? Com que a gente vive, né? E numa sobrevivência que não estou nem falando psíquica, mas mais comezinha, né, do modelo média das médias, burguês, de vida, né, passa por essa adaptação que é muito baseada num pensamento racional, né, mas não necessariamente um pensamento científico, né, ou voltado para a sabedoria, né. Enfim, eu acho que tem alguma coisa que, né, pensando nesse início do nosso curso aqui, que vale a pena salientar, que passeia, né, por diferentes autores para a gente pensar esse conluio, né? Enfim, acho que era isso. Vamos lá, vamos ouvir todo obrigada. mundo. Obrigada, Bruno. Edu, Edu e Lúcia. depois a Lúcia. Uhum, por enquanto. Bom, vamos lá. Boa noite, Malu. Boa noite, Carlos. Boa noite, Noite, Bruno. pessoal. Assim, a gente passeou por muita coisa, né? Hoje, muitas áreas e assim, eu não pude deixar de pensar, né, num livro de um pensador britânico chamado Mark Fisher, do realismo capitalista, né? Diversas vezes se perpassou pelo neoliberalismo, né? Mas a gente não pode só ficar nessa casca superficial do capitalismo, né? O sistema capitalista ele tem que ser criticado. Hoje nós temos uma crise, não é de falta, é de excesso. Nós temos excesso de produção, excesso de tudo, né? A gente entra no mercado, o mercado não falta comida, mas nós temos 8,5 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? E, e assim, e a gente vai vendo imagens assim de no litoral de uma África completamente empobrecida, completamente vilipendiada de tudo, de todas as suas riquezas, né? Você vê no litoral roupas e mais roupas e mais roupas e mais roupas que não serão vestidas por ninguém, né? Mas foram produzidas, né? Então, assim, o Mark Fisher ele escreve um livro chamado Realismo Capitalista, onde é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo, Uhum, né? O capitalismo, literalmente, em 85, ele venceu, né? Ele ficou sem antagonismo, né? O socialismo acabou praticamente em 85 com o fim da União Soviética, né? Então, eu acho que assim, a pergunta que eu quero fazer para a Malu e para o Carlos é assim, é, não dá para você hoje pensar, né, em
em ecologia, em meio ambiente, sem você tocar no capitalismo, né? Porque é por causa do capitalismo que a gente está vivendo tudo isso, né? Então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem essas críticas ao capital que batem, escorrem, né? Enquanto a gente fica sendo bombardeado com o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Ou fecha a torneira quando você estiver escovando os dentes, sendo que não somos nós os maiores gastadores de água, Edu, né? por Do favor, conclui planeta, tua pergunta, por tá? gentileza. É isso, não, já concluí, é isso Tá. aí. Lúcia e Ana, e eu e Malu brevemente vamos falar alguma coisa, temos só 10 minutinhos. Nossa, então tem que ser voando. Boa noite, pessoal. E eu quero agradecer muito ao Carlos, à Malu, porque esse curso é excepcional, né? Que é inédito, e como é importante a gente discutir sobre essas questões, né? Porque a clínica fica sempre ao longe, né? Aquela coisa de que clima, de falar sobre essas crises todas, não perpassam pela clínica, né? Eu acho que essa proposta que vocês têm trazido é fundamental, né? De como a gente vai poder pensar essas crises todas. Pelo que eu entendi que vocês estão trazendo, né, são várias crises que se interligam, né? É crise política, climática, econômica, financeira, né? Enfim, tem várias crises. Então, nós temos que lidar hoje em dia com ataques diversos, né? Então, são várias crises. E não se trata do perverso em si, a pessoa, né? Mas, pelo que eu entendi, vocês estão falando de um sistema perverso, de uma rede, né, perversa que o indivíduo se enreda ali, que como a gente vai pensar, né, esse sistema perverso que a gente está inserido. E eu teria várias coisas aqui para falar, mas eu queria perguntar o seguinte também, para ser mais rápido, depois a gente conversa, que a gente tem assistido, né, que muitas coisas se levam ao ato, né? Então, eu queria pensar com vocês, né, como vocês estão entendendo essa questão, né, dessa violência que leva ao ato. Por exemplo, incêndios, a morte lá do Bruno, por exemplo, lá na Amazônia, né, ataques, enfim, mortes, uma série de coisas, né, que chegam ao extremo, inclusive, de mortes, né? E que leva ao ato, né? Quer dizer, é uma violência, é uma crise que leva ao ato constante. E aí eu fiquei pensando, né, Malu, que você trouxe muito o exemplo do Trump. Achei que é uma barbárie máxima, né, que a gente está vivendo, né, e que tem a questão do tempo. Eu pensei nisso agora, quando você fala sobre o Trump, quando ele assume, ele, no mesmo dia, ele assina vários projetos não, decretos, e faz isso, faz aquilo. Então, existe uma rede, uma estrutura perversa que tem que ser rápida, que leva ao caos também, né? Então, a gente está vivendo essa questão caótica, né, no mundo, e tem que ser muito veloz. Então, eles conseguem destruir muita coisa muito rapidamente. Então, isso também eu acho muito grave, que é o caos que a gente está vivendo, e que é um ataque ao pensamento, né? A gente nem consegue pensar, porque é tanta barbaridade, né? A gente fica perplexo, e eu vejo isso, acho que a clínica traz isso para a gente, não sei se vocês estão sentindo isso, mas as pessoas ficam nesse estado de perplexidade, sem conseguir pensar, né? Não só individualmente, né, que ela está vivendo, como também essa rede perversa que a gente está inserido. Então, são muitas questões interessantes aí que vocês estão trazendo, e eu acho que essa questão caótica e o tempo, essa velocidade com que eles trabalham de destruição, despediram, né? Então, eles despediram um monte de gente, já deportaram um monte de gente, né? É uma barbárie a céu aberto na televisão, na mídia, que é outra questão também, da gente assistir às guerras, e essa certa inércia que a gente fica, né? Essa impotência que também, que é outra questão, né? Que a gente tem conversado também sobre a impotência que a gente fica assistindo essa barbárie toda. Então, são muitas questões interessantes, mas o que eu pensei agora ouvindo vocês, né, nesse sentido, dessa velocidade, essa questão do tempo, do caos,
e do ataque ao pensamento e de uma rede perversa, né, que a gente vive. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Lúcia. Ana Lúcia. Cláudia? Oi, eu vou falar bem rapidinho e talvez trazer questões de que a gente pudesse voltar em outras aulas. De uma referência de um livro da Hannah Siegel, Psicanálise, Literatura e Guerra, onde ela tem 2 capítulos, um que se chama O Silêncio é o Verdadeiro Crime e o outro de Hiroshima, a Guerra do Golfo. Muito rapidamente, onde ela coloca o papel dos psicanalistas e das instituições psicanalíticas, com compromisso em falar a verdade, tratar da verdade, né? E há uma discussão no final de um dos capítulos, ou na verdade o que ela trata é isso, né? Das instituições psicanalíticas podendo se posicionar eticamente, né? E discutindo a neutralidade ou a questão de posições políticas e discute até como isso é criticado. Eu acho, esses 2 capítulos acho que são muito interessantes, tem muito a ver com o que a gente está vivendo, ela lá fundando um grupo de psicanalistas que trabalhavam na década de 80 contra o armamento nuclear. Então, acho isso, né, que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, e acho que daria para a gente conversar mais sobre isso, o papel ético das instituições psicanalíticas em se colocarem e se contrapondo ao silêncio ao verdadeiro crime, né? Mas acho que tem mais para falar sobre isso. Uma sugestão muito breve, que a gente está com esse grupo formado no WhatsApp, as referências que a gente citar e tudo mais, a gente podia colocar no grupo, não é? Porque isso vai enriquecer, né? Bom, eu queria, Malu, então pedir que você faça as suas considerações pré-finais, porque a gente tem ainda mais 6 encontros, e eu vou fazer algumas colocações antes da gente encerrar, tá bom? Quanta coisa, né? Quanta coisa boa surgindo. Eu nem vou responder as pessoas em particular, porque eu acho que tudo aqui é um bololô muito interessante para a gente ir cozinhando devagar aí ao longo dessas 7 semanas. Eu só pensei o seguinte, a coletividade é que vai nos permitir construir a esperança, né? E isso é absolutamente, quase terrorista hoje, pensar nisso, né? É uma coisa que é contracorrente, né? E essa lembrança da Hannah Siegel, eu acho que ela é muito importante, né? A gente está vivendo um momento desse tipo, e aí a psicanálise e os psicanalistas, as pessoas são convocadas, além de fazerem aquilo que elas fazem, que a gente faz todo dia, dar conta dessas pessoas perplexas diante da nossa perplexidade também, né? Eu não sei vocês, mas tem momento em que eu disse para o meu paciente, eu entendo isso que você está me falando, e era sobre crise climática, inclusive, isso está acontecendo. Agora vamos ver o que mais que tem aqui, que é seu, mas não dá para dizer para o sujeito você está projetando no mundo alguma coisa sua, porque isso claramente não é verdade, ou não é só isso a verdade, né? Então, assim, eu só queria dizer que eu estou muito feliz. O resto, o Carlos responde o que eu acho que as perguntas foram mais dirigidas a ele, e a gente pode continuar assim compartilhando no WhatsApp e até conversar, porque eu fiquei com vontade de ficar conversando até meia-noite aqui, mas não dá. Carlos. O resto, o Carlos responde, é muito interessante essa ideia Que de eu que falei antes, né? Estou brincando. Senão você não Eu fala. queria também dizer que eu estou super contente, não é? Acho que a gente está começando quente para falar não é, na temperatura climática. A gente espero que a gente continue de uma maneira motivada e embalada. 2 ou 3 comentários. Concordo inteiramente com a Malu, não é? Diante de uma ameaça com as dimensões que a gente vive, só respostas coletivas. Porém, eu queria fazer um adendo, que é assim, as microcoletividades são fundamentais, né? Então, o que eu chamo de microcoletividade, exemplo, é esse grupo. Esse grupo que perigou não existia. A gente tinha 15 pessoas, 15 vagas, não é? E chegamos a pensar que, mais uma vez, teria sido
uma segunda investida minha e da Malu, em parceria, que não interessou as pessoas. Que bom que a gente está aqui, que bom que isso interessou, formamos o grupo, né? E só lembrar, então, que até meio-dia amanhã podem haver novas inscrições. 2 ou 3 comentários, eu acho que capitalismo e socialismo são conceitos, eu acho que um tanto ultrapassados e não substituídos ainda por novos modelos, não é, de desenvolvimento, novos modelos políticos. Não é? Mas eu acho que a gente está tendo o capitalismo, né, o neoliberalismo, vive contradições extremamente graves, vive impasses. Né? A crise de 2008, aquele crash mundial, né? Não foi como o de 19, mas, enfim, onde lá nos Estados Unidos, o mercado imobiliário, a bolha ilusória que explodiu e ameaçou o sistema financeiro internacional, é apenas uma amostra, apenas uma amostra. Eu acho que uma outra questão que é interessante é a gente pensar que a cultura ocidental também está num limiar de declínio, e a gente está vendo despontar, né? Quer dizer, o Oriente, Japão, China, etc., quer dizer, ainda que dentro do modelo neoliberal, mas o que vai trazer, o que vai agregar da cultura oriental, né? Já que a ideia de hegemonia ocidental é um valor histórico, né, da civilização ocidental, né? Agora vamos ver como vai ser essa questão dessa migração, desse protagonismo da cultura oriental. O Trump me passa simultaneamente, aí entra uma visão psicanalítica, eu acho, né? A arrogância está ali vizinha à impotência, né? A castração, a uma resistência, a uma tentativa de não viver essa derrocada, né? Pessoal, inclusive, né? Quem puder, você deve ter visto algumas coisas sobre biografia do Trump. É uma pessoa muito perturbada e muito infeliz, né? E com uma série de projetos, ainda que o projeto financeiro tenha sido ah, importante, mas também às custas de desonestidade. Ele é um presidente, né, que foi condenado no próprio país dele. Então, eu não deixaria de pensar de entrever, né, a impotência trumpiana e toda a questão da cultura norte-americana, etc., como alguma coisa que fala também de uma impotência e de uma tentativa em não sucumbir, né? Eu vou ficar por aqui, quer dizer, a gente vai, na semana que vem, seguir. O nosso tema, Malu, na semana que vem é Freud, o meio ambiente para o Freud, não é isso? Né? Onde a gente vai pensar, a Malu vai trazer questões mais da obra teórica e eu vou trazer questões da pessoa do Freud e a ligação e a paixão do Freud pelo ambiente na época e no tempo dele. Tá bom? Gente, Malu, quer dizer alguma outra coisa? Podemos encerrar? Eu Diga. queria só dizer uma coisinha. Eu acho que o Edu e a Lúcia, de maneiras diferentes, trouxeram o tema do tempo. Eu acho que, quer dizer, se a gente não consegue acabar, não concebe um mundo sem capitalismo, né? E não consegue individualmente resolver as coisas, e o Edu tem toda a razão, porque, na verdade, as emissões são produzidas por grandes indústrias e eu fechar a torneira, pouca diferença faz. Isso nos dá uma sensação de impotência muito grande, junto com essa impressão da velocidade da destruição, que ela é também midiática, né? Eu acho que Trump faz isso para nos deixar apavorados mesmo, para nos deixar que nem barata tonta. Olha só, eu sou rápido, né? E é isso que faz o capital também, né? Você se sente impotente diante dele. E eu não tenho solução para isso, não, mas eu acho que a gente precisa construir essas soluções de enfrentamento mesmo, né? É, dessa gana destruidora que é que é o capitalismo, né? Eu não tenho dúvida, Edu, eu concordo completamente com você. O problema é como é que a gente faz isso. E mais,
como é que a gente faz isso? Como instituição psicanalítica, e aí é um pouco subversivo montar esse grupo e começar a pensar sobre isso. E como é que a gente, reconhecendo o nosso pavor diante disso, porque todo mundo se apavorou quando viu o Trump fazendo isso, a gente consegue acompanhar nossos pacientes de uma maneira honesta, sem parecer que a gente não está apavorado, mas também sem fazer um conluio com esse pavor deles. Quer dizer, como é que a gente começa a encontrar maneiras de pensar, né, Lúcia, nesse furor destruidor que justamente impede o pensamento. Isso é subversivo, eu acho que isso é completamente subversivo. O que a gente tentar pensar hoje é uma coisa subversiva e é talvez o que derrube o capitalismo, quem sabe. A psicanálise nasceu subvertendo, né? A psicanálise deve ser subversiva pela natureza da psicanálise. Né? Ela está um pouquinho conformada hoje, mas a gente É vai verdade, lá, né? é verdade. Vamos lá, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou muito contente, Boa começamos noite. super bem. Obrigada a Boa vocês. noite a todos. Semana que vem, Boa noite, 8h30. Vamos gente. tentar começar no horário. Tá, Tchau. Até obrigada. logo. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, Beijos a Malu. todos. Valeu, Malu. Beijo.